Olá, eu sou Pedro Pôncio e no vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 princípios incríveis para destravar a sua pregação de uma vez por todas. Se você acredita no seu ministério de pregação, se você acredita na sua vocação e quer ter um ministério frutífero, quer pregar com ousadia, com autoridade, intrepidez, então fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou mostrar hoje vai abrir a sua visão de uma vez por todas. Mas antes, é importante que você clica aqui, se inscreve nesse canal, deixa lá o seu joinha, deixa o seu comentário e também ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Já se inscreveu? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser bem rápido, bem objetivo e eu já vou começar com o primeiro grande princípio na arte da pregação, que é o princípio da comunicação. Você precisa entender que pregar nada mais é do que comunicar a palavra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque Deus é o autor da comunicação. Foi Deus quem criou a comunicação. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ao colocar o homem dentro da sua criação, ele criou o homem para se comunicar com ele, para se relacionar. A palavra koinonia, que significa comunhão, ela é a mesma raiz da palavra comunicação. Comunhão, comunicação é uma coisa só. Ou seja, Deus quer se comunicar com a sua criatura. E é por isso que existem 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, revelação, inspiração e iluminação. Revelação foi quando Deus comunicou a sua verdade à mente dos autores da Bíblia, tanto os profetas quanto os apóstolos. Quando eles receberam o entendimento, revelação. Quando eles escreveram a Bíblia, inspiração. E hoje cabe a nós apenas esse último que é iluminação, ou seja, nós lemos aquilo que foi revelado e inspirado e nós temos a capacidade pelo Espírito Santo de entender, de sermos iluminados, os olhos da nossa mente é iluminado para a gente compreender essas verdades bíblicas. E uma vez que nós compreendemos, uma vez que nós somos iluminados, nós precisamos agora comunicar aos outros, porque isso é a grande comissão. Jesus nos deu um mandamento para a gente pregar a palavra e fazer discípulos, ou seja, fazer alunos. Para fazer aluno, eu tenho que me colocar no lugar de professor e eu tenho que ensinar a Bíblia para esse cara, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar. E para isso a gente precisa entender o princípio da comunicação. O próprio Jesus na Bíblia é chamado de a palavra, né? Ele é o logos de Deus, ele é o verbo de Deus, a palavra. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Você precisa entender a importância de uma boa comunicação. Você precisa ter todos os recursos disponíveis no seu tempo para você comunicar a palavra de Deus. Recursos da homilética, da oratória, da retórica, tudo que estiver disponível, a gente vai usar, vai santificar isso para a gente pregar a palavra de Deus. Então já quero começar quebrando um preconceito, ok? Se pregar é comunicar, eu preciso também fazer as pessoas me ouvirem. E aí vai uma grande pergunta, já uma grande sacada aqui. Não é só como eu falo, é como as pessoas querem ouvir. A pós-modernidade ouve de um jeito que não se ouvia lá na Idade Medieval, ou na Idade Média, também chamado de Idade Medieval, Idade Média, ou por exemplo no período dos puritanos. Naquele período as pessoas ouviam de um jeito. Se eu pregar hoje igual Lutero, igual John Wycliffe ou outros grandes reformadores, eu não vou conseguir ser ouvido, porque as pessoas não ouvem mais daquela forma. Elas ouvem de uma forma e eu preciso saber como me comunicar com essa sociedade para eu poder contextualizar não somente a palavra, mas a forma como eu transmito essa palavra. Então, a primeira dica é: a comunicação é uma das coisas mais importantes na arte da pregação e você deve fazer uso de todas as ferramentas possíveis para se fazer ouvido no seu tempo, nesse período em que nós estamos vivendo, porque comunicação é extremamente importante. Afinal, pregar é comunicar a palavra de Deus. Segundo princípio, e esse princípio aqui, ele é aquele princípio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Toda pregação precisa ter começo, meio e fim. Toda pregação precisa ter essa estrutura básica que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Por mais clichê que pareça, isso não é menos importante porque a maioria das pessoas não sabem introduzir uma boa comunicação. Elas não sabem fazer um pano de fundo histórico, não sabem cativar as pessoas no momento da introdução. Alguém disse
que você não terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então você só tem aquele momento, aquela oportunidade para se fazer ouvido, para cativar, para tornar o conteúdo que você vai ministrar algo interessante, algo que as pessoas queiram ouvir. E para isso você precisa de uma boa introdução. O desenvolvimento também não é diferente. As pessoas costumam, o famoso, se embananar. Elas embaraçam tudo. Elas não conseguem comunicar esse momento do desenvolvimento de maneira clara, de maneira coesa, ou seja, com coerência, coesão, de maneira objetiva e de maneira inteligente. Esses são os princípios que você precisa ter na arte do desenvolvimento. Você vai desenvolver um assunto e aí você precisa ser claro, ser objetivo, você precisa ser inteligente na argumentação para que as pessoas ouçam, para que as pessoas entendam o que você está falando. Você não pode começar aqui e parar lá. Você tem que saber como colocar aquilo que você acredita. Charles Spurgeon diz: aquele que não consegue dizer aquilo que acredita é porque, na verdade, nem ele mesmo acredita naquilo que diz. Ou seja, quando você tem convicção daquilo que você acredita, você vai conseguir se fazer ouvido porque você vai contar essa história para as pessoas. Já prestou atenção como que você consegue contar com propriedade a série que você gosta, aquele filme que você assistiu, porque você acredita naquilo, você realmente gosta daquilo, então é muito fácil comunicar, você consegue desenvolver um assunto. Muitas pessoas se embananam todas e não conseguem desenvolver, mas o desenvolvimento ele é a estrutura, é o coração ali da mensagem. E por fim, nós temos também a transição, mas temos principalmente a conclusão. A conclusão é o momento não só de concluir o assunto, de encerrar, mas de ganhar a pessoa. Enquanto na introdução você ganha a atenção, na conclusão você ganha o coração da pessoa. Porque afinal você passou ali um tempo argumentando, persuadindo e agora é o momento de saber. Eu consegui me fazer ouvido, essa pessoa entendeu o que eu comuniquei e eu conquistei o coração dela? É claro que na arte da pregação, já vou abrir o parênteses aqui porque o povo difícil é o povo crente, vai colocar a palavra na minha boca. Quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai usar a palavra e vai usar você como instrumento para trazer também persuasão ao coração das pessoas. Então você também é instrumento usado pelo Espírito Santo para convencer as pessoas, ok? Você pode convencer a nível físico, a nível humano, mas quem convence para a salvação é somente o Espírito Santo de Deus. Mas então fica aqui a dica, você precisa entender. Claro que eu não estou dando aqui a estrutura de um sermão expositivo, por exemplo, que é muito mais complexo. Tem discussão, tem ilustração, tem esboço, tem transição, tem um monte de coisa, mas a estrutura universal, básica de qualquer comunicação é começo, meio e fim, é introdução, é desenvolvimento e conclusão. Terceiro grande princípio para destravar você na arte da pregação é o princípio do conteúdo. Sim, o conteúdo é um princípio. Você precisa buscar capacitação para que você tenha um conteúdo de excelência. Afinal, pregar é expor ou comunicar o conteúdo da palavra de Deus. Então, olha só, a matéria-prima do pregador é a Bíblia Sagrada. A matéria-prima do pregador é a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter conteúdo, porque afinal, as pessoas não vão julgar você, elas não devem julgar você, mas elas devem julgar o seu conteúdo. Sim, elas devem julgar aquilo que você está falando, como os bereanos, quando Paulo chega em Bereia, vai pregar, eles abrem a Bíblia e diz: agora pode falar que a gente vai julgar você aqui mediante a palavra. A Bíblia manda julgar segundo a reta justiça, ou seja, julgar de acordo com a palavra. Você prega e as pessoas julgam aquilo que você está falando mediante ao conhecimento também que elas têm da palavra de Deus. Eu ouvi um rapaz contando certa vez mais ou menos o seguinte, ele disse: eu achei que eu estava muito crítico porque eu ia nas igrejas e ouvia as pregações e eu não era mais alimentado, parecia que eu só era uma pessoa crítica, ficava observando o pregador, eu não concordava com o que diziam. Mas um belo dia eu ouvi um belo de um sermão e então eu descobri que eu não estava crítico. Na verdade, eu estava com fome. Sabe o que isso significa? Que a palavra de Deus, a pregação, ela tem que alimentar as pessoas. E muitas vezes as pessoas, como o Alain Brizotti diz, elas estão gritando o caminho sem saber a direção.
Ou seja, falando de Jesus, mas na verdade elas nem sabem do que estão falando de Jesus, elas não têm propriedade bíblica para pregar a palavra de Deus, elas não têm conteúdo, elas falam muito bem, elas têm uma performance muito boa, mas são vazias de conteúdo, e o conteúdo da pregação tem que ser a palavra de Deus. Não dá para comunicar de forma excelente um conteúdo ruim, então você precisa receber esse conteúdo. E aí vem algo que você precisa saber: quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. A pessoa que prega, a pessoa que comunica a palavra de Deus é a pessoa que primeiro sentou, que foi aluno do seminário, que foi aluno de um bom curso de oratório, um bom curso de pregação, e ela então aprendeu e agora ela está apta, ela tem conteúdo para ensinar para as pessoas. Só pode ganhar o direito de falar quem já sentou para ouvir. Essa é uma lei básica da vida e a gente precisa entender isso. Então o bom pregador é na verdade um bom expositor. E o que o expositor faz? Ele extrai o conteúdo da Bíblia e expõe e prega a palavra de Deus. Essa ideia de extrair é a palavra exegese, muito usada na interpretação da Bíblia. Exegese é a arte de extrair as informações. Depois que eu pego essa mensagem, então eu comunico, ok? É o contrário de exegese, quando você quer colocar a sua opinião no texto. Um bom pregador não faz exegese, ele não precisa adicionar nada ao texto. O texto é a palavra de Deus e você só precisa entender, interpretar e comunicar, ok? E talvez você me pergunta: Pôncio, mas o que eu preciso fazer para me tornar um excelente intérprete da Bíblia, para ter um bom conteúdo para pregar? Eu vou te mostrar 2 princípios que você precisa entender de uma vez por todas. Anota esse insight, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Primeira coisa, você precisa conhecer quais são os principais assuntos da Bíblia Sagrada. E aí, nós chamamos isso hoje de teologia sistemática. Você precisa saber quem é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação, a igreja, a Bíblia, a interpretação da Bíblia. São mais ou menos as 9, 10 ali, principais assuntos da Bíblia. Ponto. Você tem o primeiro princípio. Segundo princípio, você precisa conhecer os métodos de interpretação da Bíblia, ou seja, as ferramentas de interpretação que vão te ajudar a identificar o contexto histórico, contexto geográfico, quem são os personagens do texto, quais são as palavras-chave, palavras paralelas, qual é o pré-texto, pós-texto, todo o contexto. Tudo isso você sabe nesses 2 princípios. Primeiro, assuntos principais da Bíblia, teologia sistemática, e depois métodos de interpretação. Se você quiser ter tudo isso de forma simples e prática, eu quero te convidar no final desse vídeo a clicar no link que está aqui embaixo e fazer parte do curso Teologia Método FIRE, onde centenas de alunos têm se tornado excelentes intérpretes da Bíblia. Tem testemunho, se você quiser assistir, clica lá no link, de pessoas que achavam que era impossível para elas. Eu não nasci para isso, eu não consigo compreender. O que eu fiz? Eu dei lá mais de 10 matérias, mais de 10 módulos com teologia sistemática, e do outro lado apresentei o método FIRE, que é na verdade eu pegar todas aquelas ferramentas de interpretação e colocar para você de uma forma simples, prática. Qualquer pessoa em qualquer nível social acadêmico consegue acessar e interpretar a Bíblia. Se você quer ter tudo isso de forma prática, de forma incrível e mais de 80% de desconto, tá no link aqui embaixo, você acessa ao final desse vídeo, tá bom? Então, tem um bom conteúdo para você ser um excelente intérprete da Bíblia Sagrada. E aí vem o 4º princípio, que é você romper de uma vez por todas com a timidez. É ela que talvez tenha travado você para fluir no ministério de pregação. E deixa eu dizer algo para você. Sabe como que você vai vencer a timidez? Primeiro, entendendo que timidez é pecado. É isso mesmo. A timidez é o pecado do orgulho. Ou seja, o tímido é aquela pessoa que não quer mostrar a sua vulnerabilidade do começo. Todo mundo aprendeu errando, ninguém nasceu sabendo. Mas o tímido não quer que as pessoas conheçam a sua vulnerabilidade, não conheçam a sua fragilidade. Ele prefere ser omisso a falar em público e cometer erros como todo mundo comete. E aí a gente entende que o tímido é aquela pessoa vaidosa, é aquela pessoa que não quer que as pessoas saibam que ela não sabe e ela não quer começar errando como todo mundo erra. E aí eu mostro na Bíblia para você que a timidez é um pecado. Você sabia que no Antigo Testamento Deus não permite que os tímidos vão à guerra porque eles poderiam influenciar os outros soldados? Como por exemplo no caso de Juízes capítulo 7,
onde Gideão fala assim: voltem para casa todos os tímidos e os covardes, né? A palavra é a mesma usada ali naquele texto. Os tímidos voltem para casa. 22 mil soldados voltam para casa. Quando, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, ele relaciona a timidez dos discípulos com falta de fé. Ele diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí, para finalizar, lá em Apocalipse, você vai ver um texto onde Jesus coloca numa lista de condenação o tímido junto com o feiticeiro, junto com o homicida, junto com qualquer que pratica imoralidade, iniquidade. Por que a timidez, né, a palavra deilos é pecado? Porque timidez é covardia. Timidez é você se intimidar diante de uma situação. Então o tímido, o covarde, o lugar dele, segundo a Bíblia, é no lago de fogo. Porque olha só, quando eu vejo Jesus acalmando a tempestade e relacionando a timidez com falta de fé, é mais ou menos o seguinte que acontece na vida do pregador, da pregadora. O tímido é a pessoa que não vai porque ela acha que não pode, mas é falta de confiança no caráter e na fidelidade de Deus. Porque Deus, ele liberou uma palavra sobre você, Deus, ele revestiu você com dons espirituais que estão disponíveis para nós acessarmos, né? Quando o Espírito Santo desce na inauguração da igreja lá em Atos 2, ele veio para capacitar eu e você a sermos pregadores da palavra de Deus. Os dons espirituais, os dons ministeriais que está lá em Efésios capítulo 4, ser evangelista, ser pastor, ser mestre, tudo isso está disponível para você. Os dons lá de Romanos capítulo 12, Coríntios também, são listas de dons como profecia ou palavra de conhecimento. Tudo isso são dons de capacitação para empoderar você para o ministério. Então, quando você fica escondido atrás da timidez, dizendo eu não vou porque eu vou errar, porque as pessoas vão rir, porque vão me julgar, sabe, você está impedindo que você flua nos dons espirituais. Impede que Deus capacite você a ser um instrumento de excelência, a pregar, a evangelizar, a ganhar almas para Cristo, a falar não somente no Brasil, mas também às nações. Quando você se intimida, você está sendo vencido pela covardia. E isso é um orgulho, isso é um pecado no coração que precisa ser arrancado da sua vida de uma vez por todas. E talvez seja isso que vai destravar você. Talvez seja isso que vai livrar você dessa zona de conforto de uma vez por todas para começar a fluir na vida espiritual. E aí o quinto e último princípio é o princípio orare et labutare. Eu já vou explicar o que é isso. Voltando um pouquinho na questão do empoderamento do Espírito Santo, é muito importante o seguinte: muita gente diz assim, Pôncio, para pregar basta joelho no chão, jejum e oração. Será que isso é verdade? Sabe, a gente não pode escolher uma coisa da Bíblia em detrimento de outra. A gente não pode pegar uma bênção de Deus e polarizar dizendo isso aqui é melhor do que isso. Uma vez foi perguntado a um homem de Deus, o que é mais importante, ler a Bíblia ou oração? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro voar, a asa direita ou a asa esquerda? Tá vendo? As duas coisas são importantes. Quando nós falamos da arte da pregação, as pessoas costumam dizer o seguinte, o importante para pregar é jejum, oração e buscar poder de Deus. Sim, isso é extremamente importante, mas isso não anula o fato de que nós devemos estudar, de que nós devemos nos dedicar, porque afinal, esse princípio que Calvino entendeu, orare et labutare, diz o seguinte: nós vencemos barreiras espirituais com oração e vencemos barreiras humanas com trabalho, ou seja, com estudo. Quando se trata de você interpretar a Bíblia, você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para te capacitar espiritualmente a fazer isso. E ele vai te ajudar. Mas você também precisa buscar, trabalhar, estudar, se dedicar, porque afinal o Espírito Santo, como Charles Spurgeon disse, pode usar você como um instrumento. Deus pode soprar através de você, mas ele pode soprar através de um chifre de carneiro ou ele pode soprar através de uma trombeta de ouro. O que você quer ser na mão de Deus? Um chifre de carneiro ou uma trombeta de excelência? Então, se você quiser aperfeiçoar, se você quiser buscar crescimento, estude, busque dedicação. Jesus estudou, Paulo estudou, os apóstolos estudaram. Alguém vai dizer assim, mas Pedro era pescador, mas ele estudou 3 anos e meio com o maior teólogo, o maior professor de todos os tempos, que foi Jesus. Você sabia disso? O maior seminário do mundo Pedro fez, por isso que ele pôde escrever as cartas
lá no Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento, porque era o homem mais capacitado também teologicamente para poder ser usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo a escrever o Novo Testamento. Então busque capacitação e entenda que você precisa de orare, mas também precisa de labutare, ok? E aí eu vou dar aqui o último princípio, que é um princípio bônus, que é o princípio do investimento. Nem estava aqui no roteiro, mas eu vou falar para você. Por que o princípio do investimento é tão importante? O crente, quando fala em investimento, ele já treme na base, a carteira já some, ele já coloca um cadeado no bolso, porque na verdade o crente é acostumado a idolatrar o dinheiro, sabe? Ele olha para uma nota de 100 e ele fala assim, eu quero ficar com essa nota de 100. Ele olha para um livro que ele poderia comprar, ele olha para um curso que ele poderia fazer, ele prefere o mamão, ele prefere adorar aquilo ali, sabe? O dinheiro na vida do crente é só um meio para um fim. Se o dinheiro tem um propósito de capacitar você, de fazer de você um instrumento na mão de Deus, que ele sirva para esse propósito. No seminário, um mentor disse para mim certa vez assim, Pôncio, invista em você e Deus usará esse investimento para manifestar a glória dele e o reino dele através da sua vida. E depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu vi as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, porque eu entendi o princípio do investimento. Hoje eu tenho aqui, sei lá, mais de 20 mil reais em livros, mais de 100 mil reais em equipamentos para poder trazer esse conteúdo aqui para você. E eu quero dizer para você, tudo que você vai fazer na vida requer investimento. Eu quero aprender a andar de patins, vai ter que comprar patins, fazer curso de patins, gastar gasolina para ir para a praça, andar de patins, tudo requer investimento. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, cumprir o propósito pelo qual você foi trazido à existência, você precisa entender o princípio do investimento. E não somente recurso, não. Investimento de dedicação, investimento de tempo e investimento de dinheiro, recurso, sim, para você ser uma excelente pregador da palavra de Deus. Se você quer buscar capacitação, aqui embaixo vai ter um link com 2 cursos que eu vou oferecer para você. Primeiro, Teologia Método FIRE, que eu já mencionei, é um curso sobre interpretação da Bíblia incrível, que você pode concluir em 2, 3 meses, se tornando um profundo conhecedor da Bíblia. E o segundo é o curso Pregação Inteligente, mais um curso do Método FIRE, que na verdade é um curso rápido de 7 dias. Se você quer aprender a pregar em 7 dias, você vai clicar nesse link e olha só, a garantia que você tem acesso é de 15 dias, mas o curso você termina em 7. Então você pode fazer o curso. Se você disser assim, o curso não me atendeu, não cumpriu o que prometeu, não atendeu minha expectativa, a gente devolve 100% do seu dinheiro, porque afinal, em 7 dias você consegue começar o curso, terminar o curso, ter o seu certificado e já estar com o seu sermão expositivo em mãos. Quer aprender a pregar um sermão expositivo com excelência e assim um valor que, meu Deus do céu, assim de graça, clica lá e descobre, tá bom? O curso Teologia Método FIRE com mais de 80% de desconto e o curso Pregação Inteligente também tá com preço assim que vou nem falar nada. Se você quer, clica lá e olha só, não se esqueça, é importante que você se inscreve aqui no canal, tá bom? Que você ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te abençoou, clica e compartilha também com um amigo e clica lá no link, vai lá fazer o nosso curso. Que Deus abençoe a sua vida.